Obrigado, Vivi. Obrigado para todos vocês que estão aqui hoje, nesse evento físico super gostoso. Obrigado a vocês por terem participado. E já vamos começar, né? Quero fazer um overview geral aí de como que vocês estão vendo o mercado aí de trade no Brasil, pessoal. Vamos começar com as damas primeiro, por favor. Obrigada. Então, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, como que a gente vê, né, o trade hoje? Na verdade, o mercado, né, como ele está. Primeira coisa que a gente tem que olhar é para o consumidor, né? Então, aonde que ele está? Está em todo lugar. Então, a Heineken hoje, e quando eu digo Heineken, eu digo a companhia, tá? Embora a poltrona aqui, o vestido, né, esteja tudo levando a gente a entender que eu estou falando só da Heineken verde, a gente está falando de toda a companhia, de todos os produtos. Então, é justamente a gente olhar e colocar o consumidor à frente para entender aonde ele está, por onde que ele está circulando e como que a gente pode melhor atendê-lo. Legal, pessoal, bom dia. Falando um pouco do mercado, falando aí em nome da Unilever, né? O que a gente tem visto, né? O mercado tem mudado de uma forma exponencial nos últimos meses, né? Principalmente quando a gente olha para a digital como um todo. Então, basicamente, a gente fala que 3, 4 anos aconteceram em 6, 7 meses, né? Com uma expectativa aí de mais de 100 bi de faturamento nesse canal. Então, de fato, hoje a gente vai discutir coisas aqui que vão, né, mostrar por que a gente está olhando com tanta atenção. Como expectativa, a grande entrada de novos consumidores, então a gente pega países que já passaram pelo momento que a gente está agora, é uma expectativa de pelo menos 40% desses consumidores que são novos estarem no canal de fato, né? Então tem bastante coisa por acontecer. Bom, bom dia, prazer. Só complementando, né, falar depois dos dois é foda. Mas o que eu vejo é que a gente começou o digital ali. Eu criei a área de digital uns 3 anos atrás, e a gente falava de crescimento exponencial. E há 3 anos que a gente vinha mais que dobrando todo ano, tinha ano que triplicava o volume. E aí esse ano foi engraçado, quando a gente foi fazer o business plan para 2020, a gente falou assim, putz, deve desacelerar, vamos crescer aí talvez uns 30%. Aí, de repente, vem o Covid e a gente cresce de novo 100%, 120%, a gente está dobrando. E eu tive a oportunidade de ir para a China em 2018, antes do Covid, tá? Por favor. Estou tranquilo aqui. Mas aí tive a oportunidade de ir para a China e a gente viu um mercado que parecia muito distante e, de repente, foi o que o Bruno comentou. Aumentou o número de consumidores, dobrou o faturamento, 40%, 50% mais de consumidores. E isso em 5, 6 meses. Então, acho que a gente está num momento aqui perfeito de discutir isso. Para a gente, para nossas indústrias, sempre foi uma realidade digital, nem para todas, inclusive, não tinham a área. E agora, acho que a gente tem certeza absoluta aí que todas as empresas estão olhando para isso, e isso ajuda muito, porque isso faz crescer o mercado. Então, acho que a gente está num momento perfeito. A gente está falando de Covid e Black Friday, então, não poderia ter momento melhor da gente estar fazendo essa conversa aqui. Boa, Jorge. E ainda nesse contexto aqui do digital, né, a gente sabe os modelos tradicionais de trade marketing que a gente tem, e queria saber de vocês o que vocês estão fazendo no online que está dando certo e o que vocês gostariam de fazer e que hoje é uma barreira. Jorge, vamos começar com você agora. Falando de o que a gente está fazendo online, a primeira coisa é você entender um pouco a diferença do online para o offline, né? Então, existem 2 tipos de consumidores, ou na teoria existiriam 2 tipos de consumidores, mas não existem. A gente está falando muito da omnicanalidade, né? Que é o consumidor, ele está dentro do online, está dentro do offline. De manhã ele está indo na padaria comprar pão, depois ele pede um iFood no almoço, depois ele compra o supermercado. Então, a primeira coisa que a gente tem que setar é que não existe 2 consumidores, e sim existe consumidor em momentos diferentes. E o que a gente precisa proporcionar para ele é uma jornada de compra perfeita, que seja nos 2 canais. Alô, agora foi. Então, para mim,
Acho que o principal é a jornada do consumidor. Se tivesse que marcar alguma coisa aqui, a gente tem que fazer uma jornada do consumidor perfeita entre online e offline. E aí eu acho que eu posso abrir aqui para a Lu para comentar só para... Porque esse tema é tão aberto, se eu começar a falar dele aqui, na verdade, a gente já mata antes no até da gente vir momento. aqui, né? Então... Como a gente também já se conhecia, pensamos, né? Pô, 40 minutos para uma prosa boa é complicado. Mas até quando a gente fala em online e offline... Na minha vida sempre foi muito tranquilo assim falar online e offline, né? Desde que eu cheguei na Heineken, né, falando em bebidas, eu me descobri numa outra linha também de on e off, né? Que é o on trade e o off trade. E aí uma das coisas que eu comecei a falar com o pessoal né, fazendo essa provocação justamente que o Jorge comentou. Se eu tenho um produto ali que está sendo vendido num restaurante e isso o torna, né, num restaurante, num bar, enfim, isso torna um on-premises, né, que é o ato de você comprar o produto e já consumir ele naquele local, ele vai ter um preço X. Mas vocês não concordam que a partir do momento que eu coloco ele num aplicativo, ele já não é mais um on-premises, então ele vai sair de um on-premises para ser consumido no off-premises, que é offline, inclusive. Né? Então, começa a virar essa miscelânea aí de textos e contextos. Né? Mas, no final mesmo, o que a gente precisa, e até que foi o que eu comentei no início, é olhar para esse consumidor, como que ele está fazendo, para onde ele está indo, o que ele quer, o que ele está buscando. Né? Então, é um combo que a gente vai trazer diferente? Tá funcionando, não está funcionando? Eu, inclusive, falo muito isso com o meu time. Não tem problema em errar. A gente erra, mas vamos aprender rápido e depois refazer com aquilo que a gente aprendeu de uma maneira mais rápida ainda. Né? Então, eu só acho que vale ainda a gente ter muito em mente de que ainda vai levar um tempo, né? Tanto para esse mindset e tudo mais que a gente está falando, tanto dentro da companhia quanto fora, mas que o caminho aí está traçado, a famosa história do a males que vem para o bem, né? Então, o Covid, né, em respeito ao que ele é realmente, mas ele trouxe uma aceleração enorme para a gente e tem aquela brincadeira, né, de o que fez a transformação digital da sua indústria, da sua companhia, né? Acaba sendo o Covid, sim, né? Então a gente sai correndo aí, entra em todos os locais que for possível a gente entrar e fazer negócios e dá cada vez mais oportunidade para o consumidor escolher o produto e o momento em que ele quer comprar. E aí, pegando carona, né, falando um pouco do que tem dado certo nesse momento, acho que vocês falaram muito de jornada e faz todo sentido quando a gente pensa o consumidor, ele está ali. E quando a gente olha para o mundo físico, né, todo mundo que entende um pouco do varejo vê que assim, a lição bem feita é uma execução muito boa em loja. No online é a mesma coisa. Né? Então, a gente tem se preocupado com principalmente o arroz com feijão, né, em 3 grandes pilares. O primeiro pilar é positivação, o produto precisa estar disponível. O segundo pilar é execução, e quando a gente fala do mundo online, né, o trade marketing digital, ele entra em várias competências como a imagem correta, a descrição do produto, o título do produto, recomendação desse produto, conteúdo dentro da página de produto. Isso tudo garante uma boa experiência no mundo online. E o terceiro pilar, que é a parte de, eventualmente, calendário comercial. Então, sim, né, eu tenho o produto, eu executo muito bem no site desse varejista parceiro, e no terceiro ponto a gente combina datas, aproveitando o movimento sazonal, para que incentive a venda, né, para que incentive o sellout. Então, esse arroz com feijão, essa tríade, né, para mim, ele é o essencial, e fazer isso bem feito garante, com certeza, um crescimento orgânico por parte do momento que a gente está passando, mas, com certeza, um crescimento muito mais acelerado do que a média de mercado. Bruno, nesse quesito, a gente está falando num contexto bem omnichannel, né, Jorge? Assim, disso tudo que a gente está falando aqui, com sempre o consumidor na frente do negócio. E essa barreira, a barreira, quando a gente fala, você acha que é uma barreira muito mais, não da indústria, mas sim, às vezes, do varejista, entendendo o online, quando a gente fala sobre ele ou não? Olha, essa pergunta é muito boa. E vou começar respondendo, complementando um ponto que o Bruno falou, que ele falou do arroz com feijão, né? Porque a gente precisa desmistificar o digital, né? Porque, às vezes, até na empresa, as pessoas brincam assim, o que o Jorge faz? Ele vai consertar a projeção que queimou na sala de projeção ali, então, ou o telefone não está funcionando, alguma coisa. Não, digital, cara, digital é venda, é um canal de e-commerce. Então, arroz com feijão, por exemplo, para responder a sua pergunta, você imagina quando você chega num restaurante
e aí você é recebido, às vezes, por uma hostess, aí depois o cara puxa a sua cadeira, aí está tudo limpinho, aí você tem um prato bonitinho, um guardanapo, aí o cara vem e te oferece um refrigerante, uma cerveja, você come a comida quentinha, depois ele te oferece uma sobremesa, um cafezinho, você tem uma experiência perfeita. Pensa antes do Covid. O que é esse arroz com feijão que não fazia? Chegava um delivery que não oferecia bebida quando você estava indo comprar, você não tinha como oferecer sobremesa, agora o Bruno com o Unilever aqui está oferecendo sobremesa aí também dentro disso. Cafezinho, obviamente, não. A embalagem geralmente vinha ruim, ou abria, vinha estragado, o motoboy mexia, ou seja, Omnichannel. O que é exatamente Omnichannel? É isso. Quer dizer, eu quero ter a mesma experiência que eu tenho num restaurante, eu quero ter no delivery. E o pior de tudo isso, principalmente as nossas categorias de bebida, no delivery a bebida ainda é mais cara, ou seja, você está dando uma experiência pior para o consumidor e ainda mais caro. Isso que eu digo do arroz com feijão que o Bruno comentou. E aí quando você fala, e qual que é o papel da indústria, né? O papel da indústria é justamente trazer essa experiência junto com o varejo, junto com os restaurantes, junto com o premise para dentro de casa, para dentro da entrega. E como que a gente faz isso? Criando as regras que o Bruno falou, tendo a imagem correta, tendo a visibilidade do produto. E tinha um ponto muito difícil quando você falava de desenvolver esse mercado, que era assim, tinham poucas pessoas navegando sozinhas, né? Tinha pouco investimento, né? Tinha uma indústria que investia, a outra não, então, sei lá, a coca estava boa, mas a batata não estava, então você nunca conseguia ter essa experiência. A gente está exatamente no momento que está todo mundo vindo junto. E quando todo mundo vindo junto, é uma união de esforços que aí sim eu acho que a gente vai conseguir isso. E a gente, como indústria, precisa trazer essa experiência. Eu vou dar só o último exemplo, para eu parar de falar, que eu falo demais, que é o seguinte. Imaginem há 12 anos atrás, 13 anos atrás, quando não tinha o trade físico. Eu tive a sorte de estar na Coca-Cola FEMSA quando começou o trade físico. Você ia numa loja de supermercado, como que era a sua experiência de compra numa loja de supermercado, numa farmácia? Era difícil ver os produtos. Cara, se o produto é para tipo de consumidor, tem que estar embaixo, que ele consegue pegar. Se é outro tipo de consumidor, tem que estar mais alto. O corredor a padaria tem que estar lá no final, porque você tem que andar até lá. Então, tudo isso, quem desenvolveu foi o trade. E o que a gente tem que fazer, respondendo sua pergunta, é fazer a mesma coisa agora para o online. E aí, pegando carona no que o Jorgeão falou, né, a gente tem que avaliar que, no fundo, a palavra Omnichannel ela também tem uma parte de floreio muito grande. Né? Todo mundo fala, efetivamente as pessoas não sabem o que é. Né? Então, traduzindo para o varejo, o Omnichannel parte do princípio que você trata o seu consumidor independente do canal da mesma forma. Como? Uma integração de base de dados, onde o Bruno é a mesma pessoa do WhatsApp, a mesma pessoa que está lá no caixa do mercado e a mesma pessoa que está comprando online. Quando a indústria entra nesse conceito e começa a atuar de forma omnichannel, a gente tem um contexto onde não tem por que times separarem, trabalharem de forma separada. Então, calendário comercial deveria seguir o que está acontecendo na loja física. Precificação, com certo racional, deveria seguir o que está acontecendo na loja física. Promocionamento, mecânica. Esse tipo de coisa, no final das contas, eu como consumidor, por exemplo, do Pão de Açúcar, quando eu entro na loja e tem lá os meus pontos do cliente mais. E quando eu entro no site, eu também quero meus pontos, eu quero ver o mesmo desconto que está acontecendo. Então, como indústria também, o nosso papel para fomentar o Omnichannel é garantir que essa experiência, seja da parte comercial até a parte de execução, seja uma experiência muito próxima, para que isso aconteça de forma fluida. Difícil de falar depois deles alguma coisa a mais, né? Tem que fazer outra pergunta. Eu vou complementar. Quase outra pergunta, mas só um comentário assim rápido. Tudo aquilo que a gente não aceita num ponto físico, num trade físico, a gente não pode aceitar no trade online. Tá? Então, vou dar um exemplo simples. Existem similaridades, eu só tenho certeza, entre um ponto de venda na Venezuela
em um ponto de venda de algum cliente seu regional ou menor, ou que você não olhe tanto. Está tudo desorganizado, está fora de categoria, está com o título errado, às vezes não tem uma imagem certa. A gente tem que levar a mesma experiência que todo esse time, né, de trade-off levou anos para trabalhar e fazer um bom trabalho, a gente tem que levar a mesma coisa para a experiência digital, justamente porque esse consumidor está all around, né? Eu até falo que não é nem mais omnichannel, é um canal único, é unified channel, né? Perfeito. E aí, em cima de uma coisa que o Bruno falou também, que é essa questão de você, às vezes, dividir, né, o time comercial e o time de e-commerce, né, como duas coisas diferentes. Como que vocês analisam isso? Né? Como que vocês veem isso? Porque, às vezes, a estratégia pode ser um pouco diferente. Como que unificar essa força dentro da indústria? Vou começar aqui. Acho que esse é o ponto justamente que eu coloquei, e isso importa, né, parece uma coisa simples, mas importa muito, porque você, com certeza, afeta na experiência como um todo. Então, na prática, hoje, o que a gente tem feito é times de e-commerce do lado do varejo. Né? A gente sabe que tem alguns varejistas que têm um time próprio de e-commerce, né, varejos geralmente mais desenvolvidos, e tem casos onde o varejo, o comercial é junto com o e-commerce. Né? Do lado da indústria, o nosso papel é garantir a sinergia entre essas reuniões, combinações de BPs, né, sempre o mesmo. Então, quando tem uma reunião comercial com esse cliente, a pessoa de e-commerce tem que estar junto, né, para garantir a sinergia entre calendário, execução e etc. O JBP é único, não são dois JBPs. Né? Óbvio que alavancas, né, que você precisa para um canal e para o outro, às vezes, são diferentes, mas se tratar de uma forma unificada, a sinergia é muito melhor. E você acha que se tivesse um departamento único para cuidando disso hoje, seria uma solução, talvez? Eu acho que esse é o futuro. Né? Porque se a gente pensar na prática, o time de e-commerce faz o que o trade fazia um tempo atrás no mundo que é novo. Então, na prática, e aí a minha visão pessoal é, daqui a alguns anos não vai mais existir o time de e-commerce. Né? E-commerce e digital vai ser uma competência dentro daquela pessoa que trabalha ou em canal de venda, né? Ou em trade marketing. É uma competência que passa a existir no dia a dia como mais uma alavanca que esse profissional pode ativar e não como um time que tem o conhecimento todo concentrado e aí que vai causando os silos que a gente conhece. Isso aconteceu porque, de fato, precisou tirar do chão. Né? Para nascer uma área que pensa diferente, com alavancas diferentes, com critérios e mensurações diferentes, exigiu-se um movimento de mercado onde criou-se uma área, mas o futuro é isso tudo estar junto com o mesmo profissional. Perfeito. E, Luísa, no seu caso, é a mesma coisa que o do Bruno Unilever? É essa a tendência também? Essa é a tendência também. Tanto que hoje veio aqui comigo uma gerente nacional de um dos nossos maiores varejistas, né? Justamente porque, como a gente conseguiu parar de tratar como silos, né? Não são silos, a gente está falando de tudo junto. Né? Então, eu torno a falar isso, acho que é a quarta vez que eu falo isso, mas a gente tem que pensar no consumidor em primeiro lugar. Então, às vezes, até a gente, no papel de consumidor, dá, às vezes, um certo nervoso de você ter feito, né, uma compra, acabou de comprar físico, aí você entra no site e você vê que está mais barato. Então, precisa ter essa sinergia. E isso vem acontecendo muito dentro da Heineken Company, e é justamente por isso também até que o Jorge comentou aí logo no início, que a gente vem crescendo duplo, triplo dígito, né, dependendo aí do cliente, porque a gente consegue entrar nos JBPs, a gente executa, a gente acompanha, e hoje, mais que tudo, antes a gente tinha que ser assim, oi, eu existo, né? Diferente do Jorge, ninguém me chamava para trocar a lâmpada ou mexer ali no negócio ali, mas era sempre assim, então, na época que eu era da Disney, né? Isso me marcou muito. Foi quando lançou o MP3. Gente, eu sou jovem, mas foi quando lançou o MP3. Aí o cara de records chegou para mim e falou assim, então, Luísa, MP3 agora fica contigo, né? Falei, mas por quê? Ele falou, porque é MP3, é digital. Eu falei, não, mas é uma extensão do seu produto. Né? Então, quando virou de vitrola para CD, então já muda para outra pessoa? Não. Então, é isso que a gente também tem que fazer. Está mudando o canal, mas continua sendo venda de qualquer maneira. Né? É isso que a gente tem que fazer, a indústria também, né? Dentro de casa, entenderem isso. E hoje, dentro da Heineken Company, estão entendendo muito bem. Show de bola. Jorge, você falou bastante também A gente vai ter uma palestra aqui, pessoal, também de UX, Customer Experience, que acho que é muito esse assunto que a gente está falando, né? Queria entender o trabalho que vocês fazem nesse sentido lá dentro da Coca. Tá. Acho que aí você tem que pensar na jornada de novo, né? Acho que, cara, às vezes palestra de digital ela fica muito repetitiva porque
tem alguns conceitos, consumidor-centrismo, jornada, que a gente tem que repetir. É quase um mantra que a gente fala o dia inteiro para toda a empresa, né? Mas, quando a gente fala disso, a gente tem que pensar durante todo dia estar com esse consumidor. Então, cara, por exemplo, no nosso caso, tá? Então, de manhã, eu tenho uma categoria de suco. Quando eu falo no almoço, é um refrigerante. Quando a gente fala no momento de happy hour, a gente fala de uma cerveja. Facilitar a compra do consumidor. Então, por exemplo, quando você vai numa loja, você vai numa seção de churrasco, por exemplo. O que você vai encontrar na seção de churrasco? Você vai encontrar o espeto, o sal, o carvão, a Coca, a Heineken. Eu tenho que falar algum produto seu, Bruno, que está na seção de churrasco. Hellmann's, só para dar certo aqui. Hellmann's. E aí, qual que é a experiência desse consumidor? Cara, eu estou aqui, eu quero fazer um churrasco, eu comprei tudo do que eu preciso. E quando a gente vai para o digital, isso é muito mais fácil. Porque quem está há muito tempo no trade fala, a gôndola ela é inelástica, né? Não dá para colocar tudo que a gente quer. Cara, no virtual, a gôndola é elástica. Eu acho que é infinita. E a gente aproveita muito pouco isso. Então, por exemplo, a gente fez um combo de Coca-Cola sem açúcar com Hellmann's para facilitar, e pão, para facilitar realmente o cara que quer fazer aquele lanche. A gente fez outro combo com Coca-Cola e Heineken dentro do Carrefour, porque o cara, para o churrasco, ele vai comprar os dois juntos. E aí, em vez de ele pagar o frete, R$15, R$20 para os dois, cara, ele divide o frete. Isso a gente está dando uma experiência para o consumidor. Então, quando a gente fala de experiência, para eu não me alongar mais, é assim, começa pela dor do seu consumidor. Qual que é a dor dele? A dor dele é pagar o frete, é a demora na entrega, é ter os produtos certos na hora certa. No meu caso, nos nossos 3 casos, né, em sorvete, em Coca, em Heineken, é ter produto gelado, por exemplo, porque você quer consumir na hora. Então, cara, qual que é a dor do seu consumidor? Pega todas essas dores, cumpre cada um, você está fazendo o seu trabalho. Perfeito. E falando no consumidor, falando nisso, como que vocês avaliam como vocês estão vendo os novos canais, né? Queria que vocês falasse um pouquinho, abrangesse um pouquinho sobre isso. Vamos começar com você, Luísa, por favor? Vamos sim. Quando a gente fala em novos canais, né, a gente não fala só nesses canais startups ou nos apps que estão surgindo, mas é também olhar um pouco com mais de carinho, às vezes, para os nossos regionais, né? Sair um pouco só daquele pensamento de tem que ser o peer player, ou tem que ser os bricks and clicks, ou tem que ser só os aplicativos. Às vezes a gente deixa dinheiro na mesa quando a gente não olha para esses clientes, né? E aí ele fala, poxa, mas eu ainda sou tão pequeno, não tenho aí uma grande representatividade. Quem determina o tamanho que esse cliente pode ter somos nós. A gente precisa dele tanto quanto ele precisa da gente. Às vezes ele nem sabe, mas se ele fizer uma continha ali básica de quantas lojas ele tem, com o sortimento que ele tem em loja, vezes uma quantidade que ele tem de visitas por dia. Isso eu estou falando de loja, tá, gente? Porque daí no site, claro, a gente só transfere para a nossa realidade. O ticket médio e uma taxa de 1% de conversão, às vezes você está deixando quase, e eu não estou de brincadeira, tá? Às vezes você está deixando quase 8 milhões em cima da mesa, porque você não fez o mínimo esforço. E são esforços que eu estou falando tanto de BTL, né? Então, a gente fazer a nossa visibilidade em platform, né? Dentro do site deles, quanto fora. Por que só porque eu sou indústria eu vou brigar com o varejo e eu vou comprar o mesmo termo que ele, a gente vai bidar o mesmo termo dentro do Google? Não faz sentido, né? Então, assim, amigão, você vai nesse, eu vou naquele. Qual que é o meu interesse em levar para o meu site próprio? Eu não tenho um D2C. Eu quero que leve direto para ele converter, né? Diminuir essa fricção aí durante a jornada. Quanto menos cliques, melhor. E aí, gente, abordando uma outra perspectiva que a Lu trouxe, falando um pouco de novos canais, acho que o desafio da nossa profissão é entender quando surge um novo canal, de fato, porque é realmente muito rápido, né? Eu me lembro, 2 anos atrás, ninguém falava de Rappi, por exemplo, né? Os aplicativos não existiam.
Então, como digital e e-commerce, no final das contas, a gente tem que estar atento aonde esse consumidor está, né, como canal de compra. Tendo isso em vista, o que tem acontecido no mercado? Né, que quem olha o mercado de CPG há um tempo percebeu uma mudança importante. Né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem um líder claro como os Estados Unidos tem uma Amazon, né? China tem um Alibaba. Aqui os regionais são muito mais fortes, né? Bem diluído o faturamento no e-commerce brasileiro. A gente sabe que tem os grandes players, mas, a princípio, se vocês pensarem na missão de compra dos grandes players como Magalu, como Mercado Livre, né? Que são marketplaces, a missão de compra é single item. Né? Alguém vai lá para comprar um item único, você não faz uma cesta. E, by the way, não são as nossas categorias, até agora. Esses caras começaram 1 ano e meio, 2 anos, começaram a entender que vender a geladeira ou o fogão demora para a pessoa voltar para comprar. Eu compro isso a cada, 3, 4 anos. Como você fecha a conta de um e-commerce? Né? Como é que você tem, né, um EBITDA positivo? Você precisa de frequência, além de outras coisas. E as categorias que trazem frequência estão, obviamente, relacionadas a CPG, alimentos e bebidas, e aí que esses caras começaram a entrar. Então, como novos canais principal, né, eu vou deixar a parte de aplicativos para o Jorgeão falar, que é o profissional ali dos aplicativos, mas, na outra perspectiva, o modelo de marketplace single item passou a ser um novo canal, onde, de fato, uma experiência lá dentro ela é diferente, porque a missão de compra muda, ninguém vai lá para comprar uma cesta de compras. Então, você percebe que é algo que a gente fala que se assemelha a um cash and carry, porque a pessoa precisa comprar quantidade ali naquele canal. Então, é um kit de 3, de 4, de 5, porque o frete não faz sentido você pagar em um desodorante, um frete de R$10, o desodorante custa 13, né? Aí não faz sentido nenhum. Então, esse passa a ser um canal porque eles começaram a entrar numa linha de sortimento para trazer recorrência. O consumidor está lá comprando, então a gente, como indústria, tem o papel de atuar da melhor forma possível. Entrando em UX, nesse caso, seria, né, como é que eu monto kits que façam sentido numa compra de missão única de item para garantir que o frete esteja balanceado na proposta de valor do produto. E a parte de app eu passo para o Jorgeão lá, que é o especialista. Opa, agora pesou. Mas, não, primeiro, eu acho que tem um ponto que a gente não comentou, que é uma pergunta que sempre surge, né? Pô, mas que canal agora vai... Porque até estava conversando lá fora, que o Bruno acabou de comentar, né? Em 2017, 2018, era muito claro ver os canais dentro do e-commerce, né? Tinha 2, 3 canais específicos, era muito simples, não era simples, mas era muito simples, entre aspas, mapear. Agora você tem 300 tipos de formatos. E aí você vai falar, que formato que vai ganhar? Primeira coisa, para mim não existe formato que vai ganhar. Quando chegou o Cash Carry, todo mundo falou, o Cash Carry vai roubar do Key Account. Quando chegou o Key Account, falaram que o Key Account ia quebrar o mercadinho. Quando chegou as lojas especializadas, falaram que a loja especializada ia... Cara, nenhum nunca quebrou e todo mundo começou a se complementar. Então, a minha opinião é que no digital é a mesma coisa. Não existe um canal vencedor. Todos os canais são, sim, complementares, porque, sim, cada um entrega uma experiência diferente para o consumidor. E quando você fala de portfólio, aí eu já entro no app, o que a gente, como indústria, tem que fazer é prestar atenção qual a missão de compra de cada canal. Então, assim, aí eu entro no app. Quando você vai no Rappi e você está num churrasco e acabou ali a cerveja, cara, eu preciso de uma cerveja gelada naquele momento. O que eu vou comprar? Um pack de Heineken com 12 gelada. Ela precisa chegar gelada, por isso que é ali do lado. E o que eu preciso vender para esse cara? Vai ser um pack de 24? Não, vai ser um pack de 12. Agora, quando eu for para a Magazine Luiza, por exemplo, talvez eu precise ter um pack de 24, porque ali ele está comprando por abastecimento. Então, a gente, como indústria, tem que entender cada tipo de formato para a gente saber que portfólio que a gente tem que oferecer naquele formato. Um cara do Rappi, talvez, para emergência, ele não vai comprar um ADES à tarde, porque ele não vai tomar café da manhã à tarde. Então, o que eu tenho que oferecer na loja naquele momento? Cerveja, refrigerante, água com gás. E só complementando a complexidade que isso por exemplo, não sei se todo mundo sabe como funciona um pouco a operação dos aplicativos, mas o aplicativo, geralmente, ele compra na loja física, certo? Aí o Rappi, ele explode de vender.
Só que a loja física é outro cara que compra o estoque. Então, você imagina que a loja física tem o estoque, que é o estoque normal da venda, e o Rappi, de repente, numa Champions League, vem com uma venda absurda de cerveja, só que o cara não vai ter estoque. O que vai acontecer? Perdeu venda. Então, aí, precisa dessa integração do online e offline, senão não dá certo. A gente não consegue nem mais medir o que é online e offline, porque a conversão no mesmo lugar. E a gente volta até aquela pergunta anterior, né, de o comercial tem que estar junto com a gente, com tudo, porque a compra vai ser diferente. Ainda mais assim, se tem clientes que já têm a compra separada, eles vão ter que aumentar dos dois lados, dependendo, né, do planejamento que a gente estiver fazendo, né? Então, é muito pela jornada. Ela começa, às vezes, no celular, mas a compra vai acontecer no físico e vai chegar na casa do cara. Então, a gente tem que olhar, literalmente, 360. Exatamente. Perfeito. E o Bruno falou também sobre marketplace. A gente sabe do poder que o marketplace ele tem no varejo, Magazine Luiza e outros mais que a gente sabe. E a gente está vendo hoje um crescente aumento do e-commerce B2B, né? Então, hoje ele vai entrar no site da Coca-Cola para comprar Coca-Cola, na Unilever para comprar produtos da Unilever, na Heineken. E por que não fazer um one-stop shop? E qual que é essa tendência do marketplace B2B? Porque a gente sabe que a complexidade que você tem do trade marketing nesse cenário, com regras diferentes entre empresas, traz uma complexidade grande para isso. Acho que a Unilever tem um case sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa visão que vocês têm do marketplace B2B. Legal, obrigado. Para todo mundo, né, saber, a Unilever tem o maior marketplace de CPG da América Latina, que inclusive é uma empresa que agora foi apartada, né, se chama Compre Agora. A Heineken está entrando como nossa parceira também, justamente na dinâmica de marketplace. Assim, qual foi a ideia por trás, né? Se vocês pensarem na prática, né, a rota indireta é super difícil de fazer uma gestão, porque, no final das contas, tem um intermediário que é o distribuidor, esse distribuidor tem uma força de venda, e esse cara é que atende o dono da lojinha, que, por algum motivo, né, se vocês pensarem na dinâmica da lojinha, né, o dono da loja, ou ele espera o vendedor ir lá, ou ele tem que pegar o carro e não cash and carry, né, pensando numa loja pequena. Então, a ideia de ter um marketplace por trás, você garante o atendimento daquela região com qualidade, sem precisar esperar, de fato, o vendedor chegue na loja, né, para atender aquele pedido, fazendo com que distribuidores sejam sellers nesse formato de marketplace, né? E pensando na perspectiva de expansão, né, não faz sentido um site B2B que venda categorias únicas, né? Então, se você pensar, a Unilever, mesmo sendo uma das 3 maiores indústrias, né, de CPG aqui do Brasil, ainda representa algo em torno de 3 a 5, 6% da cesta de compra, né, com as categorias que a gente atua. Só que, para o comprador da loja, faz sentido ele entrar em 10 sites para completar a missão de compra B2B, né? Ainda mais que é muito mais profissionalizado? Não faz nenhum sentido. Então, a tendência do marketplace, não só como sellers, distribuidores, mas outras indústrias, é para justamente olhar essa missão, né, do B2B, que é uma missão um pouco diferente do B2C, mas é uma missão de abastecimento que compete uma cesta que faça sentido. Então, se eu tiver não 3 nem 5, mas 30%, 40% da cesta sendo bem atendida, é outra conversa, é outra relação que a gente tem com esse lojista, e tem as sinergias de um projeto como esse entre as indústrias. Então, por que não, né, em pontos onde a Heineken chega, por exemplo, a Unilever não, a gente dividir custo de frota, dividir entrega, né? Então, esse tipo de coisa começa a abrir um leque, né, para um relacionamento e uma positivação na rota indireta de uma forma muito mais estruturada, né? Então, nossa visão é que, de fato, com o competition, né, com o conceito de comparação entre concorrentes ou não, a gente consegue, de fato, chegar muito mais longe, mais barato para todo mundo, né, de forma mais eficiente. Então, quando entra uma Coca, por exemplo, que chega em padaria, né, chega muito bem, por que não dividir, né, o custo ali de entrega, no caso da Coca, para o sorvete chegar junto com a cerveja e a Coca, né? Então, esse tipo de coisa, e aí eu estou dando mais o óbvio aqui, mas pensem no lado de dados, né? Então, o distribuidor unificado, que atende também com um nível de serviço, medir esse nível de serviço do distribuidor, como é que será que o lojista está, né, o lojista está sendo atendido? Então, assim, de ponta a ponta, você consegue medir de uma forma estruturada, chegar de uma forma muito melhor e mais otimizada. Então, acho que a tendência está aí, porque o mercado marketplace B2B, né, está crescendo exponencialmente no mundo inteiro, isso não é uma realidade só do Brasil, porque, de fato, é uma demanda, né?
Mas quando você pega o competition, que é o caso do Compre Agora com Heineken, Coca, etc., a gente consegue, de fato, chegar de uma forma muito mais estruturada, né? E só lembrando que em outros países, né, se a indústria não se move, players fazem isso. Então, no caso dos Estados Unidos, a Amazon fez isso e o mercado é muito mais difícil, né? No caso da China, o Alibaba domina a rota indireta com processo de até envelopagem de loja e tudo, e não fica bom para ninguém, só fica para os caras. Então, na prática, para incentivar, né, o varejo indireto a continuar crescendo e manter esse mercado diversificado com ajuda e otimização entre as indústrias, é o caminho que a gente acredita. Ô Bruno, só um complemento rápido, que a gente está falando de on e off, né? Falando de consumidor de novo, e o nosso trade é nosso consumidor, certo? Então, partindo do consumidor de novo, essa já era uma dor do consumidor, a gente não está criando. Então, fazendo a comparação, o pequeno varejo, ele já ia no atacado para procurar todas as categorias juntas. E agora a gente está falando de transformação digital, o que ele está fazendo? Simplesmente, desmistificando de novo o digital, né? Simplesmente ele está procurando solucionar essa dor, só que agora no digital. Então, para mim, é muito clara a oportunidade quando você fala que a dor já existia. Então, você está atendendo essa dor e realmente de uma forma super eficiente e capaz. Sobrou pouco para falar. Sobrou muito pouco, porque basicamente é isso que o Bruno falou. Também a gente não fazer, né, de repente, o pequeno varejista comprar em 10 sites diferentes para poder fazer ali o abastecimento dele. Então, esse tipo de parceria ajuda muito no final esse cara. E dentro aqui do mundo da Heineken Company, a gente tem um site também que é o Hey Shop, né, onde a gente tem também a entrega, a venda, né, como mais um site dos nossos produtos, de todo o portfólio, né, porque quando eu falo Heineken, eu estou falando tanto de marca Heineken, de Amstel, de Baden-Baden, de Eisenbahn, Amstel, Skin, um monte de marcas, né? Normalmente a gente lembra mais de Heineken mesmo. Mas a gente também tem um lugar que a gente chama de NAVE, que é o nosso núcleo de atendimento de vendas, onde ele dá um apoio virtual para aqueles vendedores que, de repente, por qualquer motivo na rota, não conseguiram chegar na rota. Então aconteceu muito isso na época, agora eu não me lembro se foi esse ano ou ano passado que tiveram as enchentes no Rio de Janeiro, né? Então, o cara não conseguiu chegar na rota dele, porque ele não conseguiu ali, por motivos de problemas naturais, ele não conseguiu chegar lá. Então, justamente, a gente tem um ponto ativo que entra em contato com esse vendedor e consegue, mesmo assim, fechar essa compra. Então, eles também não competem entre si, eles, novamente, se complementam. Perfeito. Essa questão que vocês falaram também sobre a concorrência estar no mesmo canal, né? E uma coisa muito legal que o Bruno falou, que se a concorrência eles não se juntarem para trazer um canal diferente para isso, outra pessoa vai fazer. Eu achei muito legal esse ponto e acho que isso mostra como que as indústrias precisam estar realmente unidas aí para sempre atender o consumidor, ou seja, um ponto de venda de maneira eficiente, né? Agora a gente está chegando no desfechinho final do nosso painel. Queria que vocês dessem uma dica, assim, uma tendência do que vocês estão vendo para o futuro do trade aqui no nosso país. Vou começar com Jorge. Bom, eu acho que a dica é olhar para esse mercado com carinho, porque principalmente para as empresas que estão criando a área de digital agora, geralmente é criada com uma bolha, tem um momento de sofrimento muito grande até isso daí pegar. Então, tem que encurtar esse caminho. Então, o digital, geralmente, ele vai ser de 1 a 10% das empresas, o mix dela. Geralmente, tem empresa que é mais, mas a grande maioria vai de 1 a 10. Todo mundo aqui que trabalha em indústria sabe que o mix é baixo, a equipe de vendas não dá atenção, finanças não vai dar talvez a mesma atenção, a área de compras, tudo isso causa uma morosidade e aí o digital não acontece porque o digital é muito rápido. Se você ficar travado, você não anda. Então, meu conselho é, o digital pode ser 1% da empresa, mas talvez tenha que ser 50%
do tempo que a empresa tem que colocar. Acho que, se eu pudesse dar uma dica, seria essa. Falou bonito. Eu diria que, além disso, né, parar de ser aquela coisa de... Quem que é a Luísa? Ah, é aquela lá que vende coisa no e-commerce. Né? Porque, muitas vezes, o e-commerce ainda é isso. Ah, vende sei lá o quê no site, pela internet. É a gente, cada vez mais, se posicionar também como um canal. Como o próprio Jorge falou, o Bruno também comentou bastante, a gente ter essa sinergia com todas as áreas e a gente permitir, no final do dia, que o cliente possa escolher, né? O consumidor, na verdade, né? O consumidor final. Então, a gente tem dentro da Heineken um mantra que é a gente levar a nossa marca para o coração e para o copo de cada brasileiro. E aí eu tomei a liberdade de botar uma vírgula, né? No canal em que ele escolher. Que é isso que a gente tem que fazer. Né? Então, o conselho é também, não se preocupem com primeiro cuidado e fundamentals, depois passar para fazer cadastros novos, depois não sei o quê. Não tem regra. Às vezes parece que é uma bagunça, mas é uma bagunça organizada e que dá certo. Não. E aí, para fechar, tentando divergir um pouco dos meus colegas para dar um conselho diferente também para vocês, eu trouxe o conceito de competition, que é a união das indústrias, no nosso caso aqui nesse contexto. Mas também tem e aí a minha dica, né, ninguém cresce sozinho. Então, a cooperação entre indústria e varejo, para mim, é a chave do que vai acontecer para os próximos anos. Seja em coisas simples, como exemplo, né, parcerias de desenvolvimento do próprio varejo, seja divisão de informação para tomada de dado inteligente, porque, no final das contas, né, o varejo tem boa parte da informação, a indústria também tem informação, mas os dois sozinhos, cada um com um pedaço, né, é limitante onde a gente pode chegar. Se a gente tiver uma cooperação, né, e no e-commerce isso é nativamente mais fácil, porque quem trabalha no ambiente digital, né, é muito mais propício a cooperar, porque sabe que o crescimento exponencial vem a partir, né, de vários touchpoints, várias relações. Então, a dica que eu dou tanto para varejo como indústria, cooperem. O crescimento vai vir para os dois. Perfeito, pessoal. Queria agradecer a presença de vocês. Vivi, a gente fecha aqui o nosso painel. Quero trazer você novamente para o palco e agradecer ao Jorge, à Luísa, ao Bruno, pela aula aí, pelo esse bate-papo gostoso que a gente teve, e agradecer a todos vocês também pela presença. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, Eric. Obrigada. Obrigada, Jorge. Obrigada, Luísa. Obrigada, Bruno.